Tem uma profecia em que Jesus chega para os discípulos e diz assim: observai a figueira. Quando ela está florescendo, está chegando o verão. Aí ele diz assim: aqueles que virem a figueira florescer, não passará essa geração sem que eu volte. Você pode observar a figueira e que ela será o sinal para o retorno dele. Agora, se foi em 1967, essa é a última geração. Olha o que Deus fala. Profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou neles, viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me diz: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Ficou arrepiado. Caraca. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza 2.500 anos antes. E diz-lhes: assim diz o Senhor, abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Depois do holocausto, meu irmão, Deus levou o povo. E olha, a ONU até propôs fazer uma terra para Israel em Angola, para não criar problema com os árabes, porque eles nunca queriam saber daquela terra. Mas quando ficaram sabendo que os judeus iam voltar, eles falaram: não, essa terra é nossa. Aí eles falaram... Tanto que era só deserto ali até os judeus chegar. Era só deserto, não tinha ninguém. Aí eles falavam assim: por acaso, em Angola tem o Rio Jordão, que Deus abriu? Por acaso, em Angola tem as montanhas do Carmelo, onde Elias fez cair fogo do céu? Nós vamos para a nossa terra. E detalhe, mesmo depois que deram o nome, a ONU e várias nações, inclusive o presidente americano, queriam dar outro nome para Israel. Mas Deus disse que seria Israel. E eles declararam Israel. E assim se cumpriu uma profecia de 2.500 anos após o Holocausto. Então o Holocausto ele foi necessário para que o mundo dissesse: esse povo tem o direito de voltar para a terra, porque ninguém quer mais eles. Caraca. Agora, isto dá o start à última geração. A última geração como? Tem uma profecia em que Jesus chega para os discípulos e diz assim, observa, os discípulos estão perguntando quando é que ele ia voltar. Ele diz assim: observai a figueira. Quando ela está florescendo, está chegando o verão. Óbvio, né? Porque ela floresce na primavera e depois vem o verão, né? Aí ele diz assim: aqueles que virem a figueira florescer, não passará essa geração sem que eu volte. Aí você fala: pera lá, a figueira é a árvore que representa Israel. O florescimento da figueira é o retorno do povo judeu para a sua própria terra. Faz sentido. Alguns dizem que é 1948, porque foi ali que Davi Ben-Gurion estabeleceu... Agora, eu não acredito que seja ali, porque não existe Israel sem Jerusalém. E Jerusalém só veio para a mão do povo judeu na Guerra dos 6 Dias, em 67. Então, para mim, a última geração começa ali. Mas quanto que é uma geração? Na Bíblia você tem 40 anos, na Bíblia você tem 80 anos, na Bíblia você tem até 100 anos. Pode ser o tempo de vida. Se esta, eu não afirmo categoricamente, porque a gente sabe que não pode marcar data para a volta de Jesus. Mas Jesus disse que você pode observar a figueira e que ela será o sinal para o retorno dele. Agora, se foi em 1967, essa é a última geração.
Se forem 100 anos, 2067. Tudo que está acontecendo no mundo hoje é a preparação para o anticristo. Ontem eu fiz uma live falando sobre os hominídeos do Elon Musk. Você ouviu falar disso? Esses robôs vão ser sensacionais, né? Eles vão fazer de tudo. Agora, esses robôs, eles vão estar linkados aos chips que o Elon Musk está querendo introduzir na cabeça das pessoas. Você sabe disso. Uhum. Quem garante que eles não são os robôs que vão garantir no futuro que as pessoas adorem a besta? Mas isso é um tempo para depois. Vamos continuar falando aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu, lendo a Bíblia, estava lendo sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. E aí, devaneando com um amigo meu, que era ateu, hoje não é mais, será que as 4 bestas do Apocalipse, os 4 cavaleiros não são? E eu elucubrei. O vermelho é o cavaleiro vermelho é o comunismo. O preto... Eu já ouvi falar sobre isso também. O islamismo... Não, o islamismo é o verde. Verde, islamismo... O azul, depois é o branco? Não, primeiro é o branco, que é o anticristo, é o governo do anticristo. Que é a nova era, esse globalismo. Não, é o anticristo, literalmente. Ele vem para fazer uma paz mundial. A falsa paz. Que poderia ser os globalistas que vão levantar esse cara. Isso, é o império dele, que vai juntar toda a Europa. Aí tem os comunistas, que é o cavalo vermelho. Vermelho. O branco, o verde. O preto. O preto, que é... Bom, mas eu dei um nome para cada um. Não é impossível, mas a Bíblia... Aí eu botei, Israel é um, nós, judaico-cristãos, somos um, e somos bem pequenininhos nesse mundo todo. O comunista é outro cavalo, os globalistas são outro cavalo e o comunismo é outro cavalo. E se isso for mais ou menos verdade, são 3 cavaleiros contra o judaico-cristão. Na verdade é o seguinte, se você olhar o texto, ele é muito claro, né? Apocalipse 6. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, portanto ele vai ser rei, né? Vai ser um líder, e ele saiu vencendo para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Então o cavalo vermelho é guerra, para que se os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro vivente dizendo, vem, e eis que um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Olha que interessante. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que sucede guerra? Fome e peste. Então, aqui são juízos de Deus. O branco é o anticristo. O vermelho é guerra. O preto é fome e morte. Agora, o último, que é falado como amarelo, essa tradução está errada. Porque no grego a palavra é chloros. De que cor é a clorofila? Verde. Chloros é verde. Então, o último cavaleiro, na minha opinião, é o Islã. Que vem com tudo para perseguir. Agora, não é impossível que os vermelhos sejam os comunistas. Que seja uma unidade, uma união dos comunistas com os globalistas, que no caso seria o branco, que é liderado pelo anticristo, os vermelhos, os comunistas, os amarelos, que na verdade são verdes, os islâmicos. Só o preto aí que eu não discerni, não. Preto somos nós, trancafiados. Não, mas esse daí é o juízo de Deus. A igreja nem está aqui mais nesse momento. Esses todos perseguirão a igreja. A igreja não, os
os cristãos que estiverem lá. Esses 4 aqui são do mal, vamos dizer assim. Tá. Nós não estamos aqui, não. Mas bate, né? Não, faz sentido. Globalistas, comunistas, os islâmicos. E esse preto ainda não discerni, não. Eu vou pensar nisso aqui. Ah, será que não são esses grupos terroristas que todos se vestem de preto? Meu Deus. Não é? Todos vêm encapuzados, com... Pode ser que sejam grupos inteiros desses terroristas fazendo a jihad, que é a chamada guerra islâmica do final dos tempos. Né? E por que eu digo que o verde é o Islã? Porque a cor predominante do Islã é o verde, em todos os lugares. As mesquitas são todas iluminadas, as bandeiras, todas as nações islâmicas, todas têm verde, na grande maioria. Uma ou outra só que não tem. Então, de qualquer forma, o que a gente percebe é o seguinte, ali inicia a grande tribulação. E isso é importante a gente falar, porque a minha visão, tá? Inclusive depois eu quero falar do livro um pouco, porque fala tudo isso. 800 páginas. A minha visão é que o próximo evento profético que virá para o mundo é uma guerra mundial. E o interessante é que todos os geopolíticos, nem cristãos, estão falando disso. De que essa guerra, Hamas e Israel, vai evoluir para uma guerra mundial. Irã cada vez mais... Muito perto da... Já entrando cada vez mais, agredindo, mandando bomba. A Rússia, você viu que Israel outro dia derrubou um avião russo voando na Síria? Então, assim, a coisa pode evoluir para uma guerra mundial. Esta guerra mundial vai matar muita gente e, nesta hora, pode se levantar um homem para propor um acordo de paz. Que será o anticristo. Caraca! E por isso que eu falo, se você pegar a sequência de Ezequiel, 36 fala do povo voltando para a terra. 37 fala de Deus levantando a nação de Israel depois do monturo dos ossos secos. 37 é isso. 38 e 39 é guerra de Gog e Magog. Nós estamos... Ou seja, um ataque russo sobre Israel. Russo, iraniano, sírio, turco, tudo isso. E por alguma razão, os americanos não vão estar lá para defender. O que pode fazer? O que leva a crer que não estarão, biblicamente falando? Porque não tem ninguém defendendo Israel lá. O texto fala que eles vão estar sitiados e não tem ninguém para defender. E quem vai defender vai ser o próprio Deus. A vitória virá de Deus. Vai ter terremoto, vai ter chuva de meteoro, vai ser um caos. Eu cheguei numa tese, numa estrutura, numa tecnologia de enriquecimento, que eu tenho ensinado nos meus livros, nos meus cursos, e depois dos 40 anos, eu nunca mais parei de ganhar dinheiro nenhum mês da minha vida. E é isso que eu vou te ensinar. Não alguém que é um teórico, não alguém do palco da internet, porque eu não sou do palco da internet, minha empresa tem muitos funcionários. Eu sei como ganhar dinheiro, eu sei como investir, eu sei mudar a mentalidade. E se você quer mudar a sua mentalidade, você quer dar algo melhor para a sua família, para os seus filhos, você cansou de contas atrasadas, cansou de olhar para o cardápio, o lado direito do cardápio e olhar o preço que você pode pagar. Se você cansou de estar apertado, de viver uma vida quem, deixa eu fazer o seguinte, clica aqui no link da descrição e faz esse treinamento comigo. Vai mudar a tua vida. Se você cansou de estar nessa pindaíba, se você decidiu sair da zona de conforto, então acessa esse QR Code e vem estar comigo nesse treinamento que ele vai mudar a tua vida.